Meus amigos, peçamos a Deus que tenhamos o amparo de sempre dos nossos amigos espirituais, para que possamos fazer o nosso estudo com proveito e atenção que é necessário. No capítulo 15, versículos 12 a 15, do Evangelho segundo João, há uma expressão de Jesus que ele diz: vós sois meus amigos. E nesse mesmo capítulo, o mestre completa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós vemos que o Evangelho louva o sentimento de amizade por ser uma lei natural, ao que se inclinam todos os homens na terra, de todos os matizes, porque é uma lei natural. Não faz muito tempo, surgiu no Rio de Janeiro uma facção criminosa que se intitulava AA, Amigos dos Amigos. Paralelamente ao crime, essa facção dedicava-se a uma proteção dos membros da facção. Então, quando algum elemento daquele grupo tinha algum problema, todos se reuniam para defender aquele membro do grupo. Era uma tropa de choque. Ficou conhecido nos anais do crime do Rio de Janeiro, nos anais policiais, na imprensa, uma ação ousadíssima dessa falange de espíritos perturbadores, em que eles conseguiram libertar de uma casa de detenção alguns parceiros deles que lá estavam presos, esperando o julgamento. Foi, assim, um ato digno de cinema. Então, aquilo chamou a atenção dos estudiosos do comportamento humano, tanto no Brasil como no exterior. E isso nos faz uma somatória a essa afirmação do Cristo: vós sois meus amigos. Então nós vemos que o sentimento de amizade, ele é comum ao ser humano, aos filhos de Deus. Não tem nada a ver, não diz respeito ao grau evolutivo do espírito, porque nós vemos que Jesus disse: vós sois meus amigos. E os criminosos do Rio também criaram o AA, amigo dos amigos. Então nós vemos que não é uma questão de evolução espiritual. O sentimento de amizade é inerente ao espírito humano. Dos animais, eles se aproximam segundo a espécie. Nos homens, segundo a afinidade. E esse é um ponto deveras importante para o nosso estudo. Como o cristianismo rede vivo, a doutrina espírita nos fala da fraternidade universal, que é praticada, é exercitada nas esferas superiores da espiritualidade, onde, plagiando o cinema, um por todos, todos por um, aqueles espíritos se dedicam uns aos outros até os extremos,
são capazes de todos os sacrifícios para servir a quem deles precisar. E eles são realmente almas celestes, dotadas de uma capacidade de servir, que nós ainda estamos longe disso. A natureza não dá saltos, que nós chegaremos ao padrão da fraternidade universal é uma questão de eras. Chegaremos lá, mas ainda é para nós uma meta, um objetivo a alcançar. Mas fiquemos atentos que toda a caminhada, por mais longa que seja, começa sempre no primeiro passo. Nós, espíritas, já demos alguns preciosos passos para nos aproximarmos desse desiderato que é a fraternidade universal. Nós fomos criados por Deus como seres interdependentes, sociáveis. É inerente ao ser humano. Nós não vemos, mas sentimos os fluidos que permutamos com os amigos. Nos sentimos bem na presença dos amigos devido a esse fenômeno fluídico que é a troca, a permuta de valores. Por exemplo, até mesmo numa mesa de bar, está um grupo de amigos bebericando, comendo aqueles tira-gosto ou põe-gosto, sei lá. Ali há um ambiente festivo, uma amizade, é um fluxo de energias inconscientes que são expedidas e alimentadas por todos naquele grupo. Nós somos assim, fomos feitos por Deus assim, somos capazes de instintivamente criarmos amizades para essa alimentação psíquica de que carecemos. Então, meus amigos, nós fomos feitos por Deus interdependentes. Quando alguém diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, diz uma bobagem muito grande. Porque esses sentimentos são próprios desse caminhar nosso em direção à fraternidade universal. Por ora, nós temos da misericórdia divina o sentimento de amizade, inerente à alma humana. Mas é o exercício que vai nos levar à fraternidade universal. Os espíritos adiantados, eles são e querem apenas o título de irmãos. Nós queremos outros títulos, que é próprio da nossa insegurança como espíritos pouco adiantados. Então, precisamos de cabides, precisamos de muletas. Mas esses espíritos excelsos, eles só querem um título que é de filhos de Deus, irmãos de todos os homens. É uma mensagem importante para todos nós. Há quem seja contra a amizade e se isola. Algo de mal que não percebe. O mal é tudo aquilo que é contrário às leis naturais, que são as leis de Deus. E se alguém é contrária ao sentimento de amizade, ela está sendo contrária a uma lei natural, que é a lei de Deus. Dói quando somos forçados, obrigados a nos afastarmos dos nossos afins. Se somos forçados, pior ainda é se nós espontaneamente contribuímos para o isolamento, porque estamos atingindo a lei divina do
amor fraternal entre os amigos. Então, meus amigos, lembremos Jesus que nos disse que a cada dia já basta o seu mal. E se a cada dia já basta o seu mal, não devemos ditar outros males, em especial contra uma lei natural, que é a lei divina. Por ora, meus amigos, as nossas amizades humanas, elas são rotuladas, elas têm adjetivos, porque ainda caminhamos nas nossas limitações, como espíritos ainda primários em desenvolvimento. Então, ao Cristo, por exemplo, nós chamamos de dileto amigo, o dileto amigo das nossas almas, que nunca nos esquece, nunca nos abandona. Mas aos homens, nós damos às amizades outros títulos. Nós temos o bom amigo, nós temos o mau amigo, nós temos o amigo confiável, nós temos o amigo não confiável, nós temos o amigo urso, nós temos o amigo da onça, e vai por aí. São muitos os rótulos, os títulos que são dados à amizade. Mas, quando chegar aquele supremo desiderato da fraternidade universal, que nós estamos enxergando lá longe, e que para chegarmos lá, Deus nos deu o sentimento de amizade. Para chegarmos a Deus, Deus nos deu o sentimento de religiosidade. Se nós buscarmos os povos mais primitivos do planeta, eles fizeram seus totens, seus templos, seus cultos. Como eles não saberiam cultuar a Deus de uma forma abstrata, eles chamavam a lua, o sol, o mar, as árvores, tudo de Deus. E criavam formas físicas, os ídolos, segundo o entendimento daqueles povos primitivos. Hoje, modernamente, nós espíritas dizemos que Deus é amor. Deus é a sede do amor universal. Então, Deus nos deu o sentimento de amizade para nós nos entendermos, nos aproximarmos, para que nós possamos treinar, praticar a fraternidade universal que virá com as eras. Nós, espíritas, já vemos uma pontinha dessa fraternidade a caminho. Voltaire nos deixou uma frase sobre o tema amizade, inesquecível. A amizade é um pacto silencioso entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. No ambiente espírita, nós conseguimos pôr em prática o sentimento de amizade que a doutrina nos ensina. Então, nós absorvemos esses ensinamentos e passamos a ser melhores amigos, mais confiáveis, mais sinceros, mais profundos de alma. E nós somos, nesse exercício, chamados a permutarmos sentimentos nobres, a amar as pessoas sem quaisquer interesses subalternos. Os eventos espíritas são ensejos de fraternidade, por mais singelos que sejam. Meus amigos, nós ainda, como companheiros de doutrina, ainda não
compreendemos com toda a profundidade esse sentimento de fraternidade que paira nas entrelinhas dos trabalhos espíritas. Nós somos, às vezes, pouco observadores desses trabalhos simples, mas que são promovidos pela espiritualidade para aproximarem os filhos de Deus entre si. Não faz muitas semanas, eu diria até que pouco tempo, aqui embaixo deste teto, desse mesmo espaço, foi feito, num domingo, das 10 ao meio-dia, um evento da casa. Ali, um jovem declamou uma poesia, outro companheiro trocou o instrumento, o coral cantou várias músicas, o expositor da casa fez uma palestra, vai por aí afora. Essa é a visão externa do evento. O que nos falta é enxergar o lado oculto deste evento, que é o exercício da fraternidade. São sementes de fraternidade preciosíssimas, promovidas pela espiritualidade maior, para que nós aprendamos aquele ensinamento que no começo dos nossos comentários nos referimos: amai-vos uns aos outros. Aquele fantástico sabor de espiritualidade superior e a fraternidade universal, ela chegará nas nossas vidas quando nos exercitarmos nessas atividades. As conquistas são como a fé. Há pessoas que dizem: o senhor tem fé, mas eu não tenho fé. Fé não é uma coisa dada graciosamente pela divindade. Deus nos dá os seus ensejos para que nós nos transformemos e conquistemos esses valores. A fraternidade universal é algo que temos que conquistar. É como a fé que nos referimos. Porque seria injusto se Deus colocasse fé num coração de um dos seus filhos, de uma das suas criaturas, e não colocasse nas outras. Então, fé, nós construímos a fé. Para construir essa fé, nós temos que sutilmente examinarmos os quadrantes da vida que nos cerca, em que muitas e muitas coisas nos apontam para essa realidade. E o assunto que exploramos hoje, que é o sentimento de amizade, é um dos tais. Falamos do sentimento de religiosidade. O Bugre, aquele homem primitivo do ontem, fazia os seus arranjos levado pelo sentimento de religiosidade. Punha uma pedra de pé e dizia que era Deus. Daquele tótem do aborígene, Catedral de Notre-Dame de Paris, vai uma diferença física imensa, mas com base no mesmo sentimento de religiosidade. Um usou um tótem, o outro usou uma grande catedral, mas o sentimento é o mesmo. Assim é o sentimento de amizade. O sentimento de amizade é o vestíbulo, é o primeiro degrau do nosso alcance da fraternidade universal, através da qual nós transformaremos os nossos amigos, não mais em amigos, mas em irmãos verdadeiros para todo sempre. É aquele estágio final do nosso progresso espiritual. Como dissemos, Deus nos fez sociáveis e interdependentes. Nós sentimos falta
de contato humano. Quando o movimento espírita produz algum evento, atrás daquele evento está o esforço de desenvolvimento do sentimento de fraternidade universal que agasalhamos no nosso coração. Mas hoje, mais amanhã, nós chegaremos a esses patamares para o nosso desiderato futuro de espíritos grandiosos. Algumas pessoas temem fazer amizade em função de decepções anteriores. Compreensível. Mas julgar aquele que caminha ao nosso lado, na poeira do nosso mundo, de uma forma tão vigorosa, é uma injustiça. Nós precisamos abandonar, esquecer as nossas decepções e construirmos um ambiente dileto, porque está na nossa natureza íntima. Aquele ermitão, aquele que vive numa caverna lá no alto da montanha, isolado de tudo e de todos, ele é doente e não sabe, porque ele está indo contrário às leis naturais, que é da aproximação das pessoas, do amor entre as pessoas. Então, aqueles que se afastam, que temem fazer amizade em função, tendo como motivo, como razão pessoal, decepções anteriores, incorre num erro lamentável. Freud, nos seus estudos, atribuiu tudo ao sexo, como se o sexo fosse a causa de todas as coisas. Nós achamos que o insigne cientista, que trouxe à humanidade importantíssimas contribuições, neste ponto, confundiu o efeito com a causa. Nós somos filhos de Deus. Nos dizem os amigos espirituais que Deus é o Criador global do universo e nós, seus filhos, tal pai, tal filho, tal pai, tais filhos. Nós somos co-criadores em plano menor. Deus cria o universo, gigantescas expressões astronômicas, aquelas visíveis pelos nossos olhos de carne, e aquelas ainda muito maiores, que são imperceptíveis pelos nossos sentidos humanos, que é a visão, a audição, paladar, etc. Então, todas essas fabulosas edificações da vida cósmica é obra de Deus. Mas nós temos uma veia para a criação também. E esse poder criador inerente ao homem é o criador do sexo. Porque os espíritos no universo, no estágio evolutivo que nós estamos, eles têm uma tendência, uns para a masculinidade e outros para a feminilidade. Quer uma resposta clara sobre isso? Consulte o seu interior. Como você se sente? O homem se sente homem, a mulher se sente mulher. Inverter esses papéis é criar os quadros que nós vemos na nossa sociedade do homossexualismo, em que um espírito, uma vocação para a feminilidade, por algum motivo, provavelmente uma prova kármica, reencarna num corpo masculino. E vice-versa. Aquele espírito masculino que, por uma provação ou uma missão que pretende marginalizar o sexo para não falhar na missão, reencarna num físico
preparado pelos técnicos espirituais para que ele possa não perder o rumo da missão que assumiu a executar na Terra. Então, meus amigos, o corpo é escravo da mente. Aquele espírito com uma inclinação masculina, através dos processos embrionários, ele influencia o cosmo orgânico para a formação de corpo masculino. Fala-se muito dos cromossomas, do DNA, mas o espírito é a causa de tudo. E o corpo, escravo da mente espiritual, vai plasmando os órgãos, as morfologias humanas, de acordo com a mente do espírito. É que nós achamos que o espírito é uma fumacinha, é algo assim impalpável, que é uma grande tolice. Este corpo que nós usamos é uma cópia imperfeita do corpo espiritual. Nós vimos os espíritos materializados, batia-lhes o coração. Eles tinham voz com a nossa audição. Eles tinham todas as expressões físicas no seu corpo espiritual. Isso nós constatamos pessoalmente nesses eventos. Então, meus amigos, Deus, na sua sabedoria, nesse nosso momento histórico evolutivo, somos homens e mulheres que se atraem, se completam, se ajudam. E desse colóquio amoroso veio o fenômeno social chamado família. Família, acima de tudo, é uma instituição divina que nós devemos amar, respeitar e usar o sentimento de amizade para permitir a convivência entre os diferentes. É quase impossível numa família que todos os membros sejam iguais, porque, acima de tudo, duas pessoas não são iguais. Não há duas pessoas absolutamente iguais. As pessoas são parecidas, mas parecido não é igual. São semelhantes, mas não iguais. Então, numa família, num complexo familiar, o sentimento de amizade é da mais alta importância, principalmente entre os cônjuges. Quando se conhecem um jovem casal, um rapaz e uma moça, os hormônios agem, a mente cria os hormônios através das glândulas de secreção interna, os efeitos endócrinos, e a pessoa sente aqueles arroubos próprios, mas isso passa. É por isso que nós vemos tantos insucessos matrimoniais, às vezes dolorosos. Os dois se olham assim, dividem o leito há anos, mas não se toleram, porque a união foi feita pelos atrativos físicos e complementares. Porque quando jovens se veste para encontrar o amor, se veste com a melhor roupa, usa o melhor perfume, toma o melhor banho, vai aos melhores lugares, fala as melhores palavras. Só que depois de 3, 4 filhos, não dá mais para fazer isso. E nós nos alteramos com a idade. Eu sei que os amigos aqui presentes são jovens, e no máximo 20 anos. Então, ainda não enfrento esse problema que eu pessoalmente enfrento por os meus quase 80. Então, meus amigos, na juventude tudo são flores, tudo é festa, tudo é uma maravilha. Mas depois que passam os anos, nós vemos essas situações dramáticas. É só ligar a sua televisão e você vai ver lá uns tiros na cabeça, esquartejamento e tudo mais. E é onde, meus amigos, o sentimento de amizade, o companheirismo, supera
se sobrepõe àqueles princípios conjugais e permite uma harmonia familiar entre os cônjuges, a benefício dos filhos de todo o complexo familiar. Meus amigos, Deus sabe o que faz. O sentimento de amizade é um sentimento sublime. Através dele, nós construímos a própria sociedade. Quem é contra o sentimento de amizade, que é anti-amigo, comete um erro extremamente grave. E nós precisamos desse espírito participativo na sociedade, levando os nossos exemplos, as nossas palavras construtivas, os nossos gestos elevados. Em família, os espíritos são diferentes. Os próprios dedos das mãos, eles são diferentes. Então, se não é possível, onde não é possível o amor fraternal, que persevere o sentimento de amizade, de tolerância, de compreensão, para que nós possamos ter uma harmonia mínima para desempenhar o nosso papel terrestre. Achamos muito triste a desagregação familiar de todos os matizes. O contexto familiar é obra divina, mas nós precisamos saber conservar essa dádiva que Deus nos deu. E também aprendermos na vida em família até tolerarmos os que não pensam como nós, os que reagem diferentemente dos nossos padrões, porque as pessoas são cada um em si um universo próprio, que optou pelo seu caminho evolutivo. Nós somos, cada um de nós, o canteiro de obras, em que o caos dos elementos parece que estamos a uma troca, o que não é verdade. Há um arquiteto sublime dirigindo o nosso desenvolvimento espiritual, que é Jesus, para o nosso planeta terrestre. Então, nós precisamos aprender a não detestar, a não criar antipatias para com aqueles que pensam diferentemente de nós. Devemos recebê-los com fraternidade. Se não podemos ainda amar, podemos emprestar a nossa amizade. Então, o sentimento de amizade é o vestíbulo do amor cósmico que virá no amanhã. E seus cônjuges se encharcam de sentimento de amizade, espírito de companheirismo, as lutas domésticas seguem de cabeça erguida. Nós precisamos, meus amigos, aprender a admirar, a emprestar a nossa amizade àqueles que não são iguais a nós. Pelo menos, se não podemos amá-los pelas grandezas que ainda não possuem, amemo-los pelas grandezas que terão no amanhã, porque nós teremos um imenso desconforto em encararmos os espíritos sábios e grandiosos que no passado foram nossos rivais, a quem prestamos azedume, perseguição, agressão mesmo, porque pensavam de uma maneira diferente da nossa. Aprendamos com a espiritualidade uma lição para o resto da vida. Nós devemos abominar o mal. Não devemos pactuar com o mal, mas não devemos abominar o malfeitor, aquele que usa o mal, porque uma coisa não é a outra. Aquele que pratica o mal está cavando um abismo sob seus pés e vai devolver à vida cada coisa que dali tirar.
tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo terá que colher. É de dar dó aos que praticam o mal. Não tenhamos ódio contra os maus, tenhamos piedade. Se pudermos emprestar a nossa amizade, as nossas orações sinceras, só teremos a receber o louvor do Cristo pelo nosso altruísmo. O Senhor nos guarde, nos abençoe.